make my body go, make our bodies higher and higher. Fala galera, beleza com vocês? Professor Jefferson Sena novamente, e hoje em Estudos Amazônicos nós vamos fazer uma revisão aqui sobre o nosso primeiro assunto. Na verdade, eu estou trazendo esse pequeno vídeo para dar um reforço aí no conteúdo, para ajudar vocês a resolver aquelas questões lá no final, tá? Hoje eu vou querer, tá bom? Quando vocês terminarem de ver esse vídeo, pode até dar uma revisada no outro da semana passada, tá? Resolvam e mandam para mim que eu vou estar aguardando vocês. Algumas pessoas já me entregaram, alguns coleguinhas de vocês já fizeram lá, bacaninha, eu gostei pra caramba. Então eu estou aguardando, beleza? Bora lá começar essa revisão, pessoal? Olha aqui, ó. Nós falamos aí no nosso primeiro assunto sobre o rompimento do pacto colonial e o vintismo, tá? Então veja bem, galera. O que foi esse movimento, né, do século XIX, 1820, 1821, chamado vintismo, que começou lá em Portugal e acabou, de certa maneira, influenciando aqui na nossa região, que naquela época era chamado de Grão-Pará. Tá? Tudo começou a partir do rompimento do pacto colonial, né? De Portugal com o Brasil. Nessa relação aí de metrópole com a sua colônia, tá? Vai ser rompido nesse momento. Vamos lá, então? Olha lá, o que foi o vintismo, pessoal? O vintismo, como está aqui para vocês, deixa eu só agitar aqui agora. O vintismo foi um conjunto de revoluções sociais ocorridas em Portugal e no Pará, né? A partir dos anos 20 do século XIX, como eu falei para vocês. A partir de 1820, 21, 22 até 1823 você ainda tinha esses movimentos aí, tá? O que foi que aconteceu? Nesse movimento, houve o questionamento ao regime absolutista, coisa que eu falei também para vocês, né? O poder absoluto nas mãos do rei, tá bom? Então, veja bem, galera, esse movimento ele questiona, critica o poder absolutista da coroa portuguesa. E, além disso, tá? Vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai revisar que a coroa portuguesa ela não estava lá em Portugal, ela veio embora fugida para cá, para a colônia, tá bom? Olha, com os ideais iluministas, eles pregavam mais liberdade, né? Liberdade econômica, liberdade política, tá bom? Liberdade social, e eles reivindicavam uma nova constituição em onde o rei deveria obedecer às leis por eles elaboradas, tá? Esse foi o vintismo, né? Então, olha o que aconteceu. O que foi que gerou esse vintismo, pessoal? O que causou essas revoluções, essa série de movimentos, né, lá em Portugal e que acabou influenciando aqui a nossa região amazônica, galera? A vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Lembra lá que eu falei para vocês que eles vieram fugido, toda a corte portuguesa veio-se embora, veio embora, né, por conta da invasão das tropas de Napoleão Bonaparte. A Inglaterra acabou ajudando nessa fuga. E em 1808 ela se instala na colônia do Brasil, tá? Quando eles chegaram aqui, o príncipe regente Dom João, aquele que estava comandando a corte, né, Portugal e suas colônias, ele vai assinar um decreto de abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Isso quer dizer o quê, galera? Que a partir daquela assinatura, tá? Todos os portos brasileiros seriam abertos para outros países. Antes, era somente uma relação exclusiva entre a colônia Brasil e a sua metrópole Portugal. Agora, com essa abertura aí, o Brasil ele vai se expandir e vai justamente comercializar com a Inglaterra, aquela que ajudou os portugueses a virem para cá, a corte portuguesa a virem para cá, para a colônia. Tá? Então, esse foi um dos motivos também. Por quê? O povo português ficou à mercê, né? Enquanto que os colonos aqui estavam satisfeitos com essas medidas de Dom João, o povo português ficou à mercê do que estava acontecendo. E eles ficaram padecendo, né? Eles foram abandonados pela corte. Toda a riqueza veio também com eles, tá? Os colonos portugueses não gostaram nada disso, tá bom? E para piorar a situação para os portugueses, o que foi que o Dom João fez? Em 1815, ele elevou o Brasil de colônia para a categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Agora você não tem mais colônia, você tem um reino. Já pensou, já imaginou uma situação dessa? O rei foge do seu país e instaura um novo reino do outro lado do Oceano Atlântico. Foi o que aconteceu. Bom para os brasileiros? De certa maneira, para os comerciantes, sim. Agora, para os portugueses, não foi nada bom, porque eles perderam a exclusividade, acabou aquele pacto colonial e eles tiveram muitos prejuízos. Tá? Então, por conta disso, eles se revoltaram e se revoltaram com a presença estrangeira que se tinha também lá em Portugal. Tá bom? Então, perante essas situações, nós vamos entender agora o início, né? Onde foi que aconteceu? Primeiramente, na cidade do Porto. Aconteceu em 1820.
o que nós chamamos de Revolução Constitucional do Porto, ou então Revolução Liberal do Porto. Foi a primeira de uma série de movimentos que aconteceram lá em Portugal e que, como eu falei para vocês, acabou influenciando aqui a nossa região, tá? E é essa Revolução Constitucional do Porto que nos interessa aqui. Porque foi nessa Constituição, nessa Revolução, perdão, que eles elaboraram, né, exigiram uma nova Constituição e elaboraram uma nova Constituição, ou seja, um novo conjunto de leis, onde eles exigiam lá a obediência do rei a essa Constituição, acabando com o poder absolutista dele. E também exigiu que o rei Dom João VI voltasse para Portugal para assumir o seu trono. E eles deram um ultimato a Dom João VI. Se ele não retornasse, tá, eles iriam destroná-lo, ou seja, ele iria perder o direito de exercer o seu reino, o seu governo lá em Portugal. Então, perante essa revolução e essa pressão, vai acontecer algumas mudanças, né? Essa exigência que eu falei para vocês, né, do retorno do Brasil para a condição de colônia também foi uma outra uma outra exigência que eles também colocaram nas suas condições, né, na sua Constituição, tá? Então, para isso, galera, eles precisavam do apoio dos colonos. E aí, suas ideias vieram para a região amazônica, para o estado do Grão-Pará. Só para lembrar que nessa época existiam basicamente duas colônias. A colônia do Brasil, onde estava a corte portuguesa, que não era mais colônia nesse momento, elevou-se a condição para Reino Unido de Portugal, e a colônia do Grão-Pará. Essa tinha mais relação direta com Portugal do que com o Brasil. Então, o que os colonos, os deputados portugueses fizeram? Começaram a pedir apoio para o povo da região amazônica, começaram a prometer liberdade, começaram a prometer uma série de mudanças caso eles apoiassem, tá, o retorno de Dom João. Então, qual era o objetivo, né? Qual era o projeto dos deputados portugueses? Dar essa liberdade para a região, inclusive isso é uma pergunta do caderno de vocês, tá? E forçar o retorno de Dom João VI para a metrópole, no caso Portugal, tá bom? Essas promessas de liberdade econômica, social para a região foram evidentes, liberdade de imprensa, tanto é que foram criados dois jornais aí, foram autorizados, aliás, dois jornais que era previsto na Constituição dos portugueses, aqui no Grão-Pará também foi autorizado. Quais foram esses dois jornais? O Paraense e lá no Maranhão, o Conciliador, certo? Então, veja bem, pessoal, o Paraense, mais especificamente aqui do nosso estado, foi liderado, né, foi comandado por um jornalista chamado Felipe Patroni. Tá? Esse cara, ele vai ser um dos líderes da política, do jornalismo aqui da nossa região, tá bom? Então eles tiveram todo um apoio nesse momento aí, no intuito de fazer com que Dom João voltasse. Falava mal do governo, dava apoio aos colonos portugueses, dessa maneira aí, tá bom? Então veja bem, esse era o objetivo, esse era o projeto, como eu expliquei para vocês, forçar o retorno de Dom João VI para Portugal. Tudo bem? Olha aí, galera. E aí o que acontece? Dom João não aguentou as pressões, tá? Ele cedeu e retornou para Portugal em 1821. E o que foi que aconteceu com a Amazônia? Simplesmente eles deixaram de lado essas ideias de liberdade, né? Essas ideias aí essas promessas, aliás, de mais autonomia, né? De fazer com que a população participasse também na política, foi deixado de lado. Eles conseguiram o projeto e a Amazônia não teve mais o apoio desses deputados portugueses, tá? Os portugueses esses deputados conseguiram o seu objetivo, tá bom? Continuou na condição de colônia, fornecedora de alimento, de mercadorias para a metrópole, tá? E mais ainda, os jornais que criticavam o governo, que falavam em liberdade, começaram a ser perseguidos. Olha só, olha a reviravolta que deu aí, não foi? Então veja bem, pessoal, depois que eles conseguiram esse projeto, o rígido controle da população, né, voltou para a região, voltou para o Grão-Pará, né, esse rígido controle, e agora houve perseguição a jornalistas da região. Inclusive o Felipe Patroni, aquele lá do jornal paraense que eu falei para vocês, ele foi perseguido e ele teve que ir embora de Belém por conta dessa perseguição, tá? Então, olha só, de certa maneira, o vintismo ele acabou influenciando aqui nossa região porque as ideias de liberdade, por mais que seja momentânea, né, por mais que seja, vamos dizer assim, rápidas, tá? Só enquanto os portugueses queriam o seu objetivo, serviu para que a população também se conscientizasse. Tá? Depois que Dom João retornou para Portugal, o Grão-Pará ainda continuou na condição de colônia, mas em 1823 vai haver várias revoltas, né, várias convulsões, como a gente chama, tá? No nosso estado aqui também.
por conta dessas ideias de liberdade. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido aí o que eu trouxe para vocês. Só uma revisão, até porque esse assunto a gente já falou, tá? Eu já conversei com vocês. Então, qualquer dúvida, eu vou dar 2 dicas. Revejam o vídeo, leiam, né, o material também, ou então entre em contato comigo, diga, professor, eu não entendi isso aqui, que eu vou estar aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, galera, a gente se vê numa outra oportunidade, tá? Faça um exercício e me manda, eu vou estar aguardando aí, tá bom? Obrigado, pessoal, até a próxima aí. Tchau, tchau.